Então, nós vamos começar aí agora a nossa aula de estrutura de dados, aí, a primeira aula, né? Ontem a gente fez apenas uma introdução. Hoje nós vamos começar aí a disciplina propriamente dita. Vou abrir o Paint aqui só para eu poder usar um quadro negro aqui para eu poder explicar algumas coisas para vocês. Que eu acho que é legal da gente destacar aqui antes da gente partir para a parte de desenvolvimento mesmo. Então, imagina aqui comigo, ó. Hoje em dia, a gente está aí vivendo uma evolução aí, vocês já devem ter, se vocês utilizam a internet, vocês já devem ter observado que uma das principais coisas que a gente tem em abundância na nossa geração atual é justamente a quantidade de dados que a gente tem, que a gente acumula e que estão disponíveis para o nosso acesso. Então, hoje, com esses adventos, internet das coisas, Big Data, geladeiras, smartphones, carros, tudo isso está o tempo inteiro coletando dados e armazenando. E as tarefas mais difíceis que a gente tem justamente são como tratar esses dados aí. E no semestre anterior, na disciplina de estruturas de dados 1, vocês começaram a entender a introdução da forma de armazenamento desses dados. Então, quando a gente pega um volume de informações que a gente tem no mundo atual e vai transportar ele para dentro do computador, existem diversas maneiras, diversas formas que a gente consegue armazenar esses valores dentro da máquina. Então, vão desde lá, se a gente for pensar, como nós temos aí o vetor, que vocês já devem ter visto lá. O que o vetor faz quando a gente está armazenando ele lá na máquina? Ele pega posições sequenciais da memória e aloca todas essas posições de forma que quando ele for preenchendo os elementos, eles vão preenchendo eles em sequência. Então aqui nós teríamos, por exemplo, o primeiro elemento, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Tanto é que se você tentar acessar uma posição de um vetor que não esteja alocado, dependendo da linguagem de programação, ele pode dar inclusive erro, se ela não fizer o tratamento, que você pode estar acessando a posição de outra variável, mesmo tentando fazer esse acesso aqui. Então vai dar aqueles erros de overflow, de estouro de pilha, ou então até mesmo de acesso. Então a gente tem, por essa característica aí, a primeira forma de armazenamento. Só que todas as estruturas de dados, elas têm algumas características que fazem parte do que a gente chama de trade-off na computação. Ou seja, todas as estruturas de dados elas vão ter alguns pontos em que ela é muito positiva e em outros pontos que ela é negativa. Então elas vão ter sempre vantagens e desvantagens uma com relação à outra. Por isso, a infinidade de estruturas de dados que a gente tem disponíveis para poder utilizar dentro da máquina. Então, se a gente for pegar aqui, por exemplo, o próprio vetor, uma vantagem que ele tem, o acesso dele é um acesso muito rápido, porque se você quer acessar qualquer posição do vetor, você consegue vir aqui e acessar ela imediatamente. Bastando você ter a posição inicial do vetor, ou seja, se você tem essa posição inicial e você tem qual posição que você quer acessar, você já tem o endereço de memória acessado de forma extremamente rápida. Então, se a gente for pegar o vetor, a principal vantagem que ele tem é que o acesso à informação é muito rápido. Então, a gente consegue pegar e qualquer uma dessas informações a gente acessa aqui muito rápido. Agora, vamos imaginar outra coisa. Se eu quero verificar se um determinado elemento existe dentro desse meu vetor, aí já começa a complicar. Por quê? Porque a gente teria de percorrer todo esse vetor até verificar. Então, esse tipo de necessidade, ele não vai ser tão eficiente para ser realizado no vetor. Se vocês pegarem lá outra estrutura de dados que vocês trabalharam, provavelmente foi a lista. A lista ela organiza diversos espaços de memória distintos. E cada um desses elementos, ele tem, além da posição atual, ele tem qual que é o ponteiro para a próxima posição. Então, ele tem aqui o apontamento. Então, esse segundo elemento tem aqui o apontamento. E esses elementos, eles estão completamente fora de ordem lá na nossa memória. Então, eles vão estar em posições distintas. E para você acessar eles, quando você quer fazer um acesso sequencial, você só consegue, por exemplo, eu quero saber agora então a quarta posição da minha lista. Eu não consigo vir aqui e já buscar a quarta posição. Eu tenho que sair da primeira, percorrer a segunda, percorrer a terceira e chegar na quarta posição. Então, o acesso à informação na lista, ele é um pouco pior do que no vetor. Se a gente tiver, então, algum problema que a característica que a gente precisa acessar rápido, a gente começa a perceber que talvez seja melhor ou isso, se eu tiver apenas duas escolhas,
é melhor usar o vetor do que usar a lista, porque o acesso às informações dele costuma ser pior. Oi, Michael. Liberou o microfone aí? Acho que deve ter sido por querer. Eu vou te mutar aqui, depois na hora que qualquer dúvida você me fala aí no chat, tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem diversas estruturas de dados, a gente precisa de analisar qual que é o problema que eu estou querendo solucionar e, ao mesmo tempo, a partir do conhecimento desse problema, a gente vai poder olhar durante de toda a bibliografia disponível que a gente tem e, a partir disso, escolher qual que é a melhor estrutura para solucionar aquele problema em específico. Se vocês lembrarem outra estrutura de dados que a gente tem, que vocês trabalharam, provavelmente foi a fila. Então, a fila ela é extremamente eficiente quando a gente fala, por exemplo, em gerenciamento de processos na memória. Por quê? Porque todos esses elementos eles estão organizados entre si, uma sequência, assim como é uma fila do ser humano. Se eu precisar de fazer um novo processamento, esse processamento vai sempre entrar no final, e todos os processamentos que são resolvidos vão ser sempre removidos do início da lista, da fila, quer dizer. Então, para esses problemas que tem essa característica, onde você tem priorização, então, até mesmo o próprio lá, imagina que você vai implementar um sistema que você quer fazer lá uma fila, igual que eles têm em hospital, por exemplo, que tem aqueles painéis de chamada. A fila já é uma estrutura de dados extremamente eficiente para resolver esse tipo de problema. E aí cada problema exige uma análise distinta para que você consiga, então, escolher qual que é a melhor estrutura de dados que você vai utilizar para solucionar aquele problema. Mas quando a gente está falando apenas da estrutura de dados, a gente está analisando apenas o ponto de questão de observar como esses dados são armazenados. Agora, a partir do momento que a gente armazena essas informações, a gente tem um segundo momento que a gente pode aproveitar, que é o tratamento dos dados que pode ser feito. Por quê? Porque quando a gente tem os dados feitos de maneira crua, quando a gente vai inserir neles de maneira aleatória, a gente tem um desempenho para cada um desses determinados elementos. Agora, se a gente tem um problema que tem por característica, que a gente insira os dados e a gente possa realizar um tratamento sobre ele para depois realizar a consulta, aí a gente tem um segundo momento de análise. Se eu posso fazer um tratamento sobre ele, se eu posso ter alguma solução para melhorar o desempenho dele, e isso pode me dar uma vantagem para que eu consiga selecionar uma estrutura de dados melhor. E uma das formas que a gente tem para fazer o tratamento sobre os dados é a questão de fazer uma ordenação sobre esses dados. Por que a ordenação é tão importante? Pensa aqui comigo, vocês todos estão aí mais ou menos pelo terceiro período, então vocês estão começando a ver a disciplina de banco de dados, eu imagino. Eu acho que todos aqui ou já fizeram ou estão fazendo a disciplina de banco de dados. Se vocês já fizeram lá a disciplina de banco de dados, o sinal que no primeiro semestre vocês viram a disciplina de modelagem de dados lá também. Quando você está estruturando seus dados lá para você fazer a montagem de uma tabela, você precisa de alguma forma organizar esses dados lá na tabela, para que eles sejam salvos lá no banco. E uma das melhores formas que a gente tem para organizar esses dados é justamente armazenar eles com algum grau de ordenação. Por quê? Imagina, vamos pegar aqui agora fora do mundo da tecnologia. Provavelmente nem todo mundo vai passar por isso que eu estou comentando, já passou por isso que eu estou comentando, mas isso era muito comum antigamente. Se você tivesse de buscar um número de telefone, antigamente a gente não tinha Google para poder pesquisar, nem nada do tipo. Vocês tinham as operadoras, elas costumavam fornecer uma lista telefônica. E aí essa lista telefônica tinha a lista de todos os telefones da cidade e você tinha que sair procurando. Mas para você procurar, se você for pegar, por exemplo, todos os telefones em ordem aleatória, ou então todos os telefones na ordem que eles foram criados, isso para mim não faz sentido nenhum. Agora, se eu tivesse esses telefones, por exemplo, organizados em ordem alfabética, já facilitaria bastante. Então eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó, se eu quisesse pegar o telefone do Nicolas Nunes, que é um exemplo, eu já iria procurar começar a minha consulta, provavelmente eu iria abrir no meio da lista, ver que letra que estava. Por exemplo, se estivesse na letra H, eu saberia que o nome do Nicolas estaria posterior àquilo lá. Então eu já poderia avançar mais a lista um pouco e isso facilitaria a minha busca pela informação. Outra forma que eles utilizavam também para organização era a organização pelas ruas. Então você tinha lá, se você soubesse o endereço da pessoa, você já poderia ir lá e procurar pelo nome da rua também.
Se você soubesse o endereço, o bairro também, isso poderia ser uma forma de organização. Uma última forma de organização também era para quando o telefone era comercial, ele era caracterizado pelo qual que é o tipo de comércio que aquele telefone fazia parte. Então, se era um açougue, você iria procurar lá pela questão dos açougues. Se era um bar, se era uma pizzaria, tudo isso estava organizado. Então, quando as informações elas têm um grau de ordenação, seja ele qual for, para procurar é muito mais rápido para a gente procurar uma informação. E isso tanto considerando como nível nosso de ser humano, mas também considerando a nível computacional. Quando a gente tem essas informações de maneira ordenada, fazer uma consulta sobre essas informações pode nos trazer alguns atalhos interessantes de algoritmos que tenham pensamentos, que tenham estratégias para se aproveitar disso. Então, a ordenação dos dados é algo que é extremamente relevante quando a gente está falando sobre um grande volume e a gente quer trabalhar aí para poder facilitar o acesso a esses dados. Então, a gente falando sobre esses tópicos, a gente entra na primeira análise da nossa disciplina, que é justamente a parte de criação dos algoritmos de ordenação. Esses algoritmos vão ser responsáveis por pegar os elementos que estão em alguma dessas estruturas de dados e, a partir disso, aplicar alguma ordem para eles, para que de forma que, quando a gente precisar de fazer uma consulta, alguma coisa assim, a gente consiga aproveitar dessa característica que esses elementos vão estar ordenados. Ok? Então, o propósito aqui, eu acho que está tranquilo. Ficou alguma dúvida quanto a esse entendimento aqui dessa explicação? Podemos continuar? Desculpa, João, eu não consegui entender. Não sei se meu fone está baixo. Repete, por favor. Ah, tranquilo. Ok, obrigado. Se não tiver nenhuma dúvida, nós vamos continuando aqui, então. Qualquer dúvida que vocês forem tendo, pessoal, vocês podem ir colocando aí no chat ou interrompendo aqui pelo áudio mesmo, que a gente vai parando, tá? Então, beleza. Então, eu vou começar aqui agora, então, na parte da ordenação. Vamos pegar aqui um exemplo de algo mais simples que a gente possui, que é o vetor. Então, imagina que eu tenho aqui um vetor, que eles têm uma diversidade de elementos aqui. Vou pôr 5 elementos, tá bom? Vou até selecionar esse aqui, vou fazer uma cópia aqui do meu vetor, todo bonitinho, para poder utilizar ele posteriormente. Então, imagina que eu tenho um vetor aqui que ele tem 5 posições. E aí vamos pegar aqui números aleatórios, porque o que se aplica nos números, em qualquer coisa, depois a gente vai conseguir aplicar para qualquer tipo de dados. Então não tem muita especificação não. O importante é entender o conceito do algoritmo. Então vou pegar aqui alguns números aleatórios. 5, 2. E vou colocar dentro desse vetor aqui. Para a gente que analisa aqui e tem a capacidade cognitiva do ser humano, a gente consegue ver de cara que esse vetor não está ordenado, mas que ele é de fácil ordenação. Só que o computador ele tem uma forma de análise um pouco distinta. Então, ele não consegue ter essa visão global que a gente já tem e falar, ó, o primeiro elemento é o que está na segunda posição, o segundo elemento é o que está na última. Ele não tem esse tipo de visão analítica. Ele só consegue analisar pares a pares para poder fazer essa decisão aí dentro. Então, ele não tem como ter essa visão macro que a gente está tendo aqui de aproveitamento do ser humano. A gente precisa ensinar para ele uma forma que, com a visão micro que ele tenha, ele consiga identificar o padrão de ordenação aqui para definir. E como que funciona, então, o primeiro algoritmo, que é o Bubble Sort, que a gente vai estar analisando? O Bubble Sort ele é a ordenação por bolha, nada mais é do que a coordenação olhando os pares de elementos que estão próximos um do outro. Então, imagina aqui comigo, ó. Eu vou começar aqui e ensinando para o meu computador, na hora que eu estiver escrevendo meu algoritmo, da seguinte maneira. Eu vou vir aqui, vou olhar o primeiro elemento e vou olhar também o segundo, que é a forma mais simples. Eu vou olhar os dois primeiros. E eu vou verificar, por esses dois elementos, eles já estão em ordem? Se eles estiverem em ordem, ok. Se eles não estiverem em ordem, eu preciso de alterar o lugar desses dois camaradas. E aí, quando a gente fala está em ordem, é aí que a gente precisa definir os critérios de ordenação que a gente vai trabalhar. E aí pode ser, por exemplo, para números, a gente tem apenas 2 critérios, que são ordenação crescente e decrescente. Mas se a gente tivesse um objeto aqui, a gente poderia ter mais critérios. Eu poderia, por exemplo, falando naquele caso lá da lista telefônica, eu primeiro poderia ordenar por nome e depois por sobrenome.
No caso dos comércios, primeiro eu ordenaria pelo tipo de comércio, depois pela ordem alfabética. Então a gente pode colocar vários critérios aqui para determinar qual que é a ordem que eu quero que esse meu algoritmo siga. No nosso caso aqui, para simplificar o nosso exemplo, vamos supor que eu queira fazer a ordenação desses números de forma crescente. Então eu quero colocar esses números em ordem crescente. Se a gente pegar aqui e analisar esse primeiro par aqui, que é o 1 e o 3, vocês conseguem falar, por exemplo, ó, o 1 e o 3, eles estão em ordem crescente, esse par aqui? Esse par não está em ordem crescente. Então, se ele não está em ordem crescente, o que a gente tem de fazer? Se ele não está correto, a gente precisa alternar os elementos que compõem esse par. Então, eu vou trocar o 1 com o 3 de lugar. Vou só fazer a troca. Então, nesse segundo momento, o meu vetor ficaria com o próprio 4, o 5 e o 2, mas eu teria alternado o 1 e o 3 de lugar. E aí eu terminei esse primeiro par, eu já vou olhar o segundo par agora. Que é o segundo par? É o segundo com o terceiro elemento. Vou vir aqui e vou comparar esses dois. Quando eu comparei esses dois elementos, eles já estão em ordem crescente? Nesse caso, eles estão. Se eles estão em ordem crescente, eu não preciso fazer nada. Eu deixo eles quietinhos aí, bonitinho. Beleza. Vou ordenar o segundo agora, o terceiro com o quarto elemento do meu vetor. Vou vir aqui e vou fazer a comparação entre eles. O 4 e o 5. Bom, esses dois camaradas aqui, eles já estão ordenados? Não, já estão, quer dizer, ordenados. Então eu não preciso fazer nada. E aí, por último, eu vou comparar o quarto com o quinto elemento do meu vetor. E aí eu vou verificar entre o 5 e o 2. Esses dois estão ordenados? Não, não estão ordenados. Se eles não estão ordenados, eu preciso vir aqui e fazer a troca com eles. Então, o meu vetor vai ficar 1, 3, 4, 2, 5. Nesse momento, eu não tenho ninguém para comparar com esse camarada aqui. Então, o que eu faço para que o meu algoritmo saiba dar continuidade? Eu preciso voltar aqui do início e iniciar a fazer todas as suas comparações de novo. Então, vou vir aqui com o 1 e o 3, vou fazer a comparação. Os dois já estão em ordem, não preciso fazer nada. Vou vir aqui o 3 com o 4, comparar. Os dois já estão em ordem, não preciso fazer nada. Agora eu comparo o 4 com o 2. Os dois estão fora de ordem. Se estão fora de ordem, eu preciso fazer a troca. E aí eu venho aqui e vou colocar 1, 3, 2, 4 e 5. E aí vou continuar comparando o quarto com o quinto elemento. No meu caso aqui, quando eu comparo esses dois, não tem nada para fazer, continuo. Cheguei no final novamente. Eu tenho de voltar lá no início e começar a fazer as comparações de novo. 1 com o 3, não preciso fazer nada. E o 3 com o 2, estão fora de ordem, eu vou precisar de fazer a troca. A partir do momento que eu fizer a troca, eu vou vir aqui e vou ter o meu vetor agora como sendo 1, 2, 3, 4, 5. Continuando aqui as comparações, esse aqui não faz nada e esse aqui também não faz nada. Nesse caso, nesse momento, a gente já viu que o nosso vetor aqui chegou na ordenação. Então, a partir do momento que ele chegou na ordenação, eu não preciso fazer mais nada, meu vetor já está ordenado, eu posso concluir a execução do meu algoritmo. Então, essa é a lógica do primeiro algoritmo de ordenação que a gente vai estudar, que é o Bubble Sort. Ele é o algoritmo mais simples que existe, que ele faz apenas a comparação entre pares. Ficou tranquilo o entendimento dessa lógica aqui na parte visual? Vocês conseguiram entender bem? Quer que eu faça novamente? Tá tranquilo? Tranquilo? O restante do pessoal aí também sossegaram? Então, o visual desse aqui é basicamente isso. Então, observa quais são as características agora, porque vocês entenderam a execução visual. Mas como transformar isso num código? Se vocês têm de executar aqui, percorrer por todo um vetor, qual que é a forma mais fácil que a gente tem aí? Vamos puxar a memória de vocês. Qual que é a forma mais fácil que a gente tem para percorrer um vetor inteiro? Vamos ver quem lembra. Um for, justamente. Então, a gente pode começar um for aqui, ó, da primeira posição e rodando até aqui no final. E aí, o que acontece? A gente pode vir aqui e, no segundo momento, que a gente roda um for, vai até o final. Chega em algum ponto, a gente tem de voltar. Eu vou rodar um for até o final. Chega em algum ponto, eu vou ter de voltar. Eu vou rodar um for até o final. Quantas vezes eu vou fazer esse for? Aí, a gente pode pegar uma característica que a gente observa desse algoritmo. Observa aqui, ó. Quando eu terminei a primeira vez que eu cheguei até o final, observa que o último elemento, ele já ficou pronto. Vou vir aqui até e marcar ele aqui, ó. Vou até pôr uma outra cor no meu pincel aqui.
Esse último elemento já tinha sido resolvido. Quando eu cheguei a segunda vez até o final, o que aconteceu? Os 2 elementos foram resolvidos. Quando eu chego a terceira vez até o final, os 3 elementos foram resolvidos. Nessa característica aqui desse vetor, nesse caso, a gente também resolveu tudo. Mas poderia ser que aqui, ao invés de ser 1, 2, fosse o 2, 1. E a gente ainda teria de ter uma troca. Então, por característica da execução do vetor, cada vez que eu faço uma execução completa, eu ordeno mais uma posição no final. E agora imagina aqui comigo, se eu tenho um vetor de 5 posições, quantas vezes eu tenho de rodar para que todas as posições sejam concluídas? Se eu rodar uma vez, eu vou ter uma. Se eu rodar 2 vezes, eu vou ter 2. Se eu rodar 3 vezes, eu tenho 3. Se eu rodar 4 vezes, eu tenho 4. Mas, por consequência, se eu já tenho as 4 outras posições ordenadas, a quinta não pode estar desordenada, ela já vai ter ordenada também. Então, se nós temos um vetor de tamanho 5, nós temos de executar 4 vezes. Então, é aqui a gente entra na característica. Se o nosso vetor, como ele vai ser dinâmico, eu não sei o tamanho dele, vamos supor que ele seja de tamanho n, eu vou ter de executar o meu vetor esse loop n menos uma vezes. Então, eu tenho um loop inteiro passando pelo vetor, ou seja, eu tenho um for que vai fazer isso aqui, mas eu também tenho um outro for que vai estar repetindo também para mim poder executar esse mesmo código n menos uma vezes. Então, eu vou ter 2 fors que vão ser aninhados para a execução desse vetor. O primeiro para comparar par a par e o segundo que vai determinar quantas vezes eu tenho de fazer essa comparação par a par aqui dentro do meu vetor. Ok? Então, vamos começar essa parte da implementação. Quanto a isso aqui, ficou tranquilo? Alguma dúvida sobre esse detalhe aqui? Sem dúvidas? Então, vamos iniciar. Eu vou pedir aqui só 2 minutinhos, eu vou só pegar uma água ali e já estou voltando, pessoal. Só 2 minutinhos. Pronto, retornei. Vamos dar continuidade aqui então. Então a gente já entendeu a lógica do algoritmo, temos uma noção de como fazer, agora vamos implementar ele. Então vou vir aqui, vou criar um novo arquivo vazio, vou fazer a inclusão aqui. As bibliotecas padrão do C++. E aí agora, vou compilar aqui só para poder rodar o código e ficar... Não, ok. João, eu tinha até explicado com vocês ontem na última aula. Tudo que vocês já viram em C, vocês vão conseguir utilizar aqui no C++. A gente só está optando por utilizar o C++ porque ele tem alguns recursos que vão facilitar a nossa vida. Eu vou mostrar aqui para você, porque provavelmente talvez você não estava aqui ontem, eu acho que até vi aqui no histórico do Discord, porque ontem foi só uma introdução rapidinha, mas eu mostrei um dos recursos aqui, você vai ver por que a gente está utilizando C++. Mas o restante, a linguagem continua igual, tá? Não precisa preocupar. Vai continuar usando for, if, while, printf, nada, não vai inventar nada desse tipo, não. Beleza? Isso, vai mudar a biblioteca e a gente vai ter algumas facilidades, que aí eu vou mostrando elas ao longo do tempo aí para vocês. Ok? Então, olha aqui, ó. Eu vou vir aqui, vou começar criando aqui. Eu vou criar um N aqui, vai ser de tamanho 5. E o V vai ser o meu vetor aqui. Aquele vetor que eu exibi lá para vocês no início. Ó, 3, 1, 4, 5, 2. Obviamente, eu estou criando isso aqui fixo, mas para mim poder tornar esse programa aqui dinâmico, seria facilmente possível. Depois, no final, a gente faz
esse teste aí para fazer a leitura desses valores. Eu vou criar aqui uma função igual a gente criou ali ontem, mas é importante também, que é só para imprimir o vetor. Então eu vou criar uma função aqui, imprime vetor, ela vai receber o meu vetor, e ela vai receber o meu n, que é a quantidade de elementos que eu tenho. E aí agora eu vou rodar um for aqui. Aqui, tá vendo, João? Uma das facilidades que a gente tem é a utilização da declaração de variáveis dentro do for. Então a gente já cria essa variável aqui, ela já deixa de existir quando terminar o for. Aí é um dos prós que a gente utiliza. Se você não salvar com o arquivo com .c, você não consegue não. Só se você salvar com .cpp. Quer ver? Eu vou até te mostrar aqui, ó. Vou pegar, por exemplo, aqui, ó, esse mesmo arquivo aqui. Vamos testar aqui que eu te mostro. Vou imprimir o vetor na posição i. E no final, eu dou um /n. Chamar minha função aqui de imprime vetor. Passando o v e o n aqui, bonitinho. Rodar meu código, imprimir o meu vetor, ok. Agora eu vou pegar a mesma aqui, vou fazer um novo arquivo. Eu vou salvar ele de bubble sort.c e não .cpp. Ele vai dar erro aqui, né? Que eu tenho que trocar minha biblioteca. Eu vou trocar minha biblioteca. Engraçado, esse compilador aceitou. Mas isso aqui não faz parte do padrão da linguagem C. Mas em alguns compiladores vai aceitar. Se você pegasse, por exemplo, o compilador do Linux, ele não aceitaria. Aqui ele me trollou agora. Mas tá bom. Alguns recursos desses aqui, eles são nativos da linguagem C++. Talvez em alguma nova versão da linguagem C ele possa estar disponível. Mas é só para a gente aproveitar algumas facilidades aí mesmo, tá? Beleza. Então nós temos aqui a nossa função de impressão aqui resolvida. Agora nós vamos começar a fazer nosso algoritmo de ordenação. Então eu vou vir aqui, eu vou criar uma função chamada bubble sort, que ela vai ter os mesmos parâmetros. Ela vai receber o meu v e vai receber o meu n. Lembra, de novo, quando a gente chama esse imprime vetor aqui, a gente passa o vetor, a gente está passando o vetor aqui por referência. Então, se a gente está passando o vetor por referência, a gente está passando o endereço de memória que esse vetor utiliza. Então, qualquer mudança que eu fizer aqui dentro da minha função já vai ser refletida para a variável principal que está definida aqui de fora. Então, tudo que eu fizer aqui dentro dessa função vai alterar esse vetor. Não vai alterar a variável n. Por quê? Porque quando a gente passa uma variável, a gente passa ela por valor e não por referência. Então, essa variável ela está sendo enviada por valor. Se você fizer uma alteração aqui dentro, ela não impacta aqui de fora. Já o vetor ele é passado por referência. Então, se você fizer uma modificação aqui dentro, ele vai modificar aqui de fora. Por isso, a gente consegue criar uma função que faz alterações do vetor e essas alterações vão ser persistidas aqui depois. Então, eu vou vir aqui, vou chamar minha função aqui, né? Bubble sort, passando o v e o n. E depois que eu terminar, eu vou querer imprimir o vetor de novo, só para eu poder ver se está tudo certo. Nesse caso aqui, como a gente ainda não fez nada dentro do bubble sort, né, ele vai retornar dois números iguais, tá normal. Vamos começar a fazer aqui agora o nosso controle. Então, eu vou vir aqui, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o meu primeiro for. Então, eu vou vir aqui, for, vou dar um enter aqui para passar melhor. Eu começo aqui, o i começa valendo 0. E aí, lembra, esse primeiro for que a gente vai ter aqui em cima, ele vai controlar quantas vezes eu vou fazer essa repetição aqui em cima. Então, eu sei que eu vou ter de fazer uma vez, ela completa, depois mais uma, depois mais uma, depois mais uma. No meu caso aqui, o meu n valendo 5, eu vou ter de fazer 4 vezes. Se o meu n fosse 10, seriam 9, então é sempre o valor de n menos 1. Esse primeiro for é só para controlar essa quantidade de repetições. Então, eu vou vir aqui começar a igual a 0 e menor do que n menos 1. E mais. Esse primeiro for, ele vai fazer isso aqui para mim. Ele vai controlar quantas vezes esse meu vetor vai ser repetido. Já o meu segundo for vai sim olhar os pares. Então, o meu segundo for, imagina que ele vai estar aqui com a minha variável de controle j. Então, nesse momento aqui, o meu segundo for vai começar aqui, ó. Esse aqui é a posição j. Então, ele vai controlar aqui a posição que eu vou estar comparando. Então, eu sempre vou comparar a posição j, que é a posição atual, com a posição da frente. A posição da frente é qual? Sempre j mais 1.
Então a gente vai sempre comparar essa com essa posição. Então a gente faz a comparação da posição 0 com a posição 1, depois da posição 1 com a posição 2, depois da posição 2 com a posição 3 e depois da posição 3 com a posição 4. Observa que até o meu segundo for eu não tenho essa chegada no último valor, né? Porque a posição 4 não tem ninguém para ela comparar aqui na frente. Então também nesse segundo for eu também não vou executar ele baseado no tamanho de n, mas sim no tamanho de n-1. Então ambos os fors vão ser controlados pelo tamanho de n-1. Vou vir aqui, vou rodar um for, int j, o a 0, j menor que n-1, j mais. E aí agora eu vou fazer a verificação. E aí agora entra aqui a questão da característica da ordenação que eu quero aplicar. Como que eu vou fazer para mim poder comparar? Então eu estou comparando a posição J com a posição J mais 1. O que eu tenho de fazer? Eu tenho de ver se as duas estão fora de ordem. Porque se as duas estiverem fora de ordem, eu vou realizar a troca delas. Como que eu vou saber nesse caso? Se eu estou querendo ordenar em ordem crescente, para saber se as duas estão fora de ordem, quer dizer que a primeira posição ela tem de ser maior do que a segunda. Porque se ela for igual, ainda está ok. Se ela for menor, já está ok. Mas se ela for maior do que a segunda, vai estar com erro. E aqui nesse momento que você faz a alteração de acordo com qual critério que você quiser fazer para a ordenação. Vou vir aqui e vou comparar. Então, se o vetor na posição J for maior do que o vetor na posição J mais 1, quer dizer que elas estão fora de ordem. Se elas estão fora de ordem, eu preciso trocar. Então, eu vou trocar o vetor com a posição J com a posição J mais 1. Então, eu vou fazer a troca entre essas duas posições. E aí, essa minha função aqui, a última que vai ser criada, é uma função de troca aqui, que vai receber o meu vetor e vai receber duas posições e vai alternar o vetor entre elas. Como que funciona para mim fazer a troca aqui, se a gente for falar de maneira programática? Imagina que eu tenho aqui dois elementos aqui, ó, o 3 e 1. Se eu vier aqui e pegar esse 3 e colocar no lugar do 1, o que acontece? Eu perdi a referência do 1. Não consigo recuperar ela mais, porque eu sobrescrevi ele. Se eu pegar 1 e colocar por cima do 3, eu perdi a referência do 3. Não consigo recuperar mais. Então, para mim poder fazer uma troca aqui de duas posições da memória, eu preciso ter um espaço aqui alocado, onde eu guarde uma dessas posições. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, guardar o 3 aqui no espaço alocado que eu criei. Aí agora eu posso vir e jogar um aqui em cima. Opa, o 3 foi embora, mas o 3 está aqui nesse espaço. Aí eu levo o 3 aqui para cima. É como se vocês imaginassem, tem duas pessoas sentadas na cadeira. Para que elas troquem de cadeira de lugar, uma tem de levantar e ficar de fora para que a outra passe para aquela cadeira e depois a terceira pessoa posiciona. Quando eu dava aula presencialmente, eu fazia esse exemplo. Pegava duas pessoas na cadeira, pedia para uma trocar de lugar com a outra de cada vez. Acaba que não daria certo. Então vocês têm de fazer isso. Cria um espaço aqui de fora, move ele para cá, e aí move a posição para cá, e por último faz esse terceiro passo. Então nós vamos fazer isso aqui. Vou vir aqui, vou criar um espaço. Vai receber o vetor na posição A. Aí depois, na posição A, vai receber o que está na posição B. E a posição B, por último, recebe o que estava em X, que é aquele espaço que foi criado. Dessa forma, a gente fez a troca de maneira eficiente aqui, sem perder nenhuma dessas informações na memória. Ok? Então, observa. Eu vim aqui, controlei quantas vezes o meu for vai ser executado, quantas vezes eu vou querer passar por todo o meu vetor comparando. Essa segunda controla as posições do meu vetor que eu vou comparar. E aí eu vou fazendo a comparação. Se o vetor na posição J for maior do que o vetor na posição J mais 1, eu vou trocar de lugar a posição J com a J mais 1. Eles vão chegar aqui na minha função como sendo A e B. Eu faço a alternância entre eles, lembrando sempre que eu tenho de colocar alguma coisa no espaço vazio para eu poder depois fazer a substituição sem perder esse valor. Ok? Tranquilo isso daqui, pessoal? Você pode salvar com ponto CPP, que é C++. CPP. Se eu vier aqui executar agora,
Podem ver que o primeiro vetor está bagunçado, o segundo já vai trazer de forma ordenada. Ele pegou, fez a ordenação, e aí na segunda vez que eu já imprimi o vetor, ele já estaria de maneira organizada. Tranquilo a criação do Bubble Sort, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? Diga! Ah, acho que é a versão mais antiga, que é a 20.03. Eu nem sei de quanto que ela é, não. Eu tenho, desde o semestre passado eu utilizando ela. Aqui, foi de 14 de março de 2020. Por quê? Você está com algum problema para instalar ele aí? Não, não tem nenhum problema não. O CodeBlocks, ele, desde o início já tem suporte, tanto para a linguagem C quanto para C++. E, e versão aqui não vai impactar em nada não. Inclusive até se você tiver com vontade de usar outro compilador, também pode ficar à vontade, tá? Tem o pessoal... É, por nada, não tem nenhum problema não. Mais alguma dúvida? Tranquilo? Se vocês estiverem fazendo os códigos aí em paralelo e se der algum erro, pode me chamar que eu ajudo, tá? Pode compartilhar a tela aí, qualquer coisa também. Lembrando que no final da aula eu também sempre coloco esses códigos lá no Classroom para vocês. Eu vou pegar agora aqui e vou só fazer o seguinte, eu vou transformar isso aqui como está fixo, vou fazer a entrada do usuário para isso aqui. Então eu vou vir aqui, vou ter primeira coisa, eu vou ter meu N aqui, vou ter atribuir isso aqui de tamanho N aqui, faço a leitura desse meu N. Aí agora eu tenho o vetor de tamanho N, que aí eu vou conseguir criar esse vetor aqui de acordo com a entrada do usuário aqui. Se ele digitar 5, meu vetor vai ter tamanho 5, se ele digitar 10, vai ter tamanho 10. E aí, aqui, é uma outra coisa que eu, se eu não muito me engano, a não ser que seja nesse compilador aqui, isso aqui vocês também não poderiam fazer na linguagem C, tenho quase certeza. Deixa eu até ver aqui. Acho que não vai dar certo. Tá aceitando tudo aqui. Tá o samba do crioulo todo. Mas essa aqui também é outra definição que não existia da linguagem C, que era apenas do C++. Mas, como eu disse, talvez por causa dessa versão do compilador aqui, ele se comporta um pouco diferente. Então eu vim aqui, criei um vetor de tamanho E, e aí eu vou rodar o meu for aqui para poder fazer a leitura dessas posições. Eu vou vir aqui for t igual a 0, i menor do que 5, menor do que n, na verdade, i mais. E aí eu faço a leitura do vetor posição i. Ok? E já vai começar a fazer a leitura aqui para mim. O primeiro vai ser quantos elementos que eu quero ter no meu vetor. Então vamos pôr um vetor de 5 posições. Aí agora eu quero digitar meus vetores. Eu vou fazer o caso mais complexo, que é o vetor de trás para frente. Então 5, 4, 3, 2, 1. Pode ver que ele vai ordenar aqui. E aí depois no final ele tem o vetor já ordenado. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Tranquilo isso aqui, pessoal, também? Acho que não tem nenhum segredão, né? Vocês estão acostumados. Alguma dúvida? Não, eu vou colocar ele lá no Classroom, João. Eu sempre coloco, todo final de aula eu já coloco ele lá com vocês, tá? Não, sim, sempre no final da aula eu já coloco junto com o link da aula lá no Google Classroom. Ok? Então, pessoal, mais alguma dúvida quanto a esse aqui? Boa sorte? Tranquilo? Podemos continuar?
Ok, pessoal, não tem dúvidas, eu vou finalizar por aqui hoje, porque essa será a meta da primeira semana para o Boa Sorte. Semana que vem eu já vou passar mais 2 algoritmos de alienação para vocês, e aí eu vou passar a primeira tarefinha, que aí vocês tinham me perguntado como que vai ser o controle da frequência. Aí, a partir do momento que me entregou essa tarefa, vocês vão pegar tanto as frequências dessa semana como as da semana que vem também, ok? Então, nós vamos finalizar por aqui, pessoal. Muito boa noite. E só com a atividade, tá, João? Na hora que entregar a atividade lá, eu já contabilizo a chamada também. Então, valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado pra vocês e até semana que vem. Bom descanso.